Nesse vídeo eu vou te ensinar a conversar com o seu VS Code. Isso aqui vai ser muito útil para quando você estiver programando alguma coisa e não lembra de alguma parte, ou para quando você estiver estudando. Só que tem um lado ruim. O lado ruim é que você tem que ter obrigatoriamente uma assinatura do GitHub Copilot. Mas eu tenho certeza absoluta que depois desse vídeo você vai querer ter essa assinatura. Hey Code, give me an example of strategy pattern in PHP. Olha que legal. Accept. Pronto, eu tenho aqui um exemplo. E se tem um exemplo, eu quero ter uma explicação do que é esse padrão. Hey Code, explain to me what is the strategy pattern in PHP. Ele vai trazer uma explicação e vai aparecer aqui embaixo para eu ver no chat. View in chat. E agora ele explica para mim certinho com exemplo. Isso aqui para estudar é uma coisa que você não faz ideia. Agora, para você estudar, é muito fácil. E eu não preciso colocar no final aquele in PHP. Ele entende o contexto que eu estou. Ele sabe que eu estou em um arquivo PHP. Daí ele me dá um exemplo em PHP. Hey Code, give me an example of strategy pattern. Viu que eu não coloquei no final, que eu não falei no final in PHP? Ele sabe que eu estou no PHP e dá um exemplo com o PHP. E você está percebendo que ele deu o mesmo exemplo. Agora eu quero outro exemplo. Clico em Accept, venho aqui embaixo com o cursor, deixo piscando aqui embaixo e falo Hey Code, give me another example of strategy pattern. Deu outro exemplo. Eu posso tirar isso aqui. Pronto. Tem dois exemplos do strategy pattern. Lembra que eu falei para você que ele entende o contexto que eu estou? Hey Code, give me an example of for loop. Agora, se eu fizer o mesmo pedido em um arquivo JavaScript, ele vai me dar um exemplo no JavaScript. Um exemplo do JavaScript. Hey Code, give me an example of for loop. É muito bom, né? E se eu estiver programando com o Laravel e eu não lembro o que é o Model Bind, como que trabalha com ele? Hey Code, give me an example of Model Bind in Laravel. Accept, claro que ele não é perfeito e ele coloca algumas coisinhas ali que não deveria, mas pronto. Tá aqui um exemplo do Model Bind no Laravel. E se você quiser uma explicação do que é o Model Bind, Hey Code, explain to me what is the Model Bind in Laravel. Daqui ele explica, viu em chat. Daí ele explica o que é esse Model Bind. Eu vou criar um arquivo chamado composer.json. Hey Code, give me an example of autoload in Composer. Vamos ver se ele consegue fazer isso aqui no arquivo do Composer. Ó, ele conseguiu, tá percebendo? Olha que legal. Accept. Certinho, perfeito. Eu não vou trabalhar com files, vou trabalhar somente aqui com autoload de classes.
É muito bom. Isso aqui é muito bom. Muito, muito, muito bom. Vamos lá, como que faz isso funcionar? Claro, obviamente, você precisa ter o GitHub Copilot e também precisa ter o GitHub Copilot Chat. Daí você vai procurar Speech. Aqui, ó, VS Code Speech. Você tem que instalar ele também, para você poder falar com o VS Code. Eu vou abrir o arquivo de configuração e vou pesquisar aqui em cima Speech. Depois que você terminou de falar, ele vai aguardar 1.2 segundos para poder trazer a resposta. Se eu colocar, vamos supor, 4 segundos. Hey Code, give me an example of Fetch API. Viu como ele demorou bem mais? Demorou 4 segundos? Claro que isso aqui é um exagero. Só fechar isso. Isso aqui, 4 segundos aqui é um baita de um exagero. Eu vou deixar em 2 segundos. 2 segundos tá bom demais. Porque como o inglês não é a língua que eu falo, algumas vezes acabo me perdendo um pouco no pedido que eu faço e colocando 1.2 segundos acaba não sendo tão legal assim. Então 2 segundos eu acho que tá bom demais. Como que faz para habilitar, para ele entender em português? Eu não sei. Se alguém souber, coloca bem aqui embaixo nos comentários. E aí, gostou? Valeu, um abração e até a próxima.